Mais uma vez estamos aqui, nosso encontro mensal, e é um prazer muito grande ter esse canal com vocês, poder dividir alguns pensamentos, poder pensar sobre alguns temas que são trazidos e que são de muita valia para nossas reflexões, e poder fazer esse breve momento de introspecção, que esse é um convite que a nova era sugere diariamente. Estamos vendo o mundo inteiro se movendo numa dança frenética de agitação. Nunca se viu tantas pessoas com tristeza profunda, desamparadas. Nunca se viu tantas pessoas amarguradas e muitas vezes expressando sinais de violência no discurso, no diálogo, nas relações interpessoais, nas relações profissionais. Estamos agitados e podemos perceber essa agitação em diversas situações do cotidiano. Então, nunca foi tão importante parar, meditar, refletir, encontrar esse lugar de acolhimento no nosso silêncio. É urgente que façamos disso uma prática diária, quer seja através de uma meditação passiva, onde sentamos, onde respiramos, onde trazemos a atenção para dentro e simplesmente observamos os pequenos e grandes movimentos internos, quer seja façamos uma meditação ativa, que é uma possibilidade de uma meditação contemplativa, onde podemos caminhar, deambulando lentamente, observando o mar, observando o verde, observando as crianças, observando os animais no parque e entrando em uma atitude contemplativa. O chamado é para que cada vez mais estejamos conscientes de uma necessidade crescente de estarmos buscando a paz interior. A paz interior não é uma conquista fácil, não é uma conquista fruto de um milagre, é resultado de um trabalho árduo, diário, incessante, um trabalho contínuo que envolve introspecção, reflexão, autoobservação, autoinquirição, leituras, práticas meditativas, muita oração. E nós nunca fomos tão convocados, nós já fomos convidados. Muitas vezes, ao longo dessa jornada que estamos trilhando, nós já fomos convidados, agora estamos sendo convocados a uma mudança real de atitude. Todos nós. Eu sinto isso no meu dia a dia. Eu sinto a urgência em trabalhar resiliência, em trabalhar a compreensão sobre os fatos de um lugar mais profundo. E os textos que nós trazemos aqui, que somos convidados a pensar sobre, são joias raras, que trazem de uma maneira pontual e homeopática o conhecimento em que precisamos para fermentar em nós essa curiosidade, fermentar em nós essa necessidade de nos tornarmos melhores. Então, fomos convidados até aqui, agora estamos sendo convocados a uma maturação no nosso projeto espiritual, no nosso projeto pessoal, no nosso projeto cósmico. E vamos começar o encontro dessa noite, como sempre fazemos, fechando os olhos. Fechando os olhos e permitindo que algo se mova internamente em nós, no sentido de que possamos soltar algumas crenças, soltar alguns conceitos, soltar
alguns condicionamentos que vão nos amalgamando, nos aprisionando na ideia de quem somos, baseada no que ouvimos ao longo da nossa experiência nessa encarnação. Vamos soltar um pouquinho e entender que somos seres espirituais. E como seres espirituais, somos dotados de eternidade. Eternidade e potencialidade. Esse exercício que eu estou convidando que façamos juntos aqui é o exercício de tornar mais flexível a ideia que temos sobre nós mesmos, para que a gente possa recepcionar dias que virão, onde essa necessidade de mudança se fará cada vez mais presente e nós possamos nos preparar para essa transformação. Dias melhores, dias mais conscientes, dias com menos sofrimento. Então, traga atenção para dentro. Observe o fluxo da sua respiração. Sinta a sua presença. Sinta a sua presença. Não entre nesse estado repleta de conceitos, de sensações, de intenções, de sentimentos. A proposta aqui é esvazie-se um pouco mais. Vá se esvaziando. Vá apenas criando um espaço interno onde nós possamos preencher de bem-aventuranças, de sensações e sentimentos virtuosos, da necessidade de nos tornarmos cada vez mais conectados com o Mestre Jesus. Convido vocês a perceberem a respiração e a relaxar um pouco mais os ombros, relaxando também toda a extensão das suas costas, relaxando os seus braços, preparando-se para o momento onde, mais esvaziados de nós mesmos, poderemos estar mais repletos de Deus, das verdades cósmicas, da realidade do infinito em nós. E então vamos trazer as nossas mãos unidas em pranam, próximas ao coração. Vamos inspirar e vamos vibrar juntos o mantra Om 3 vezes. Om. Vamos então, descendo as mãos bem devagarzinho, podemos ir abrindo os olhos. E agora sim, o Om permeando cada célula, cada átomo do nosso corpo, vai promovendo uma conexão maior com essa energia cósmica, com essa energia de Dhyana. Dhyana é uma palavra sânscrita antiga, dos Vedas lá atrás, que quer dizer conhecimento. Dhyana, a gente vê muito no yoga, porque é da mesma raiz. Então, é uma palavra do sânscrito, onde o yoga foi escrito.
e representa o conhecimento, não só o conhecimento de fora, mas o autoconhecimento. E aí, nós vamos hoje trazer um tema que está no livro Sol nas Almas, que é uma psicografia do médium Valdo Vieira, pelo espírito do doutor André Luiz. O tema é apoio vivo. Nós pegamos um tópico desse livro e o tema é apoio vivo. Nesse texto do doutor André Luiz, ele trata sobre o bem. E ele começa com uma frase que resume todo o resto. Se o texto ficasse nessa primeira frase, já teria muito conteúdo para que a gente pudesse desenvolver o tema e pensar sobre a complexidade desse tema. Ele começa dizendo: tratamos aqui da coragem para o bem, porque o bem exige coragem para ser feito. Então, a provocação aqui do nosso querido doutor André Luiz é pensar sobre a complexidade que é praticar o bem. E ele usa a palavra coragem como uma grande âncora capaz de favorecer a prática do bem. Mas não é do bem que a gente comumente emprega na nossa vida e como muitas vezes nos foi ensinado. Em nome do bem, em nome do bem, nós assistimos guerras terríveis, nós assistimos dissensões, nós assistimos fraturas de uma sociedade, nós assistimos ao longo da história da humanidade verdadeiros terrores em nome do bem, e muitas vezes do bem comum, do bem de uma nação sobre outras. Grandes guerras são justificáveis do bem de um determinado povo, de uma determinada população, de um determinado lugar, em detrimento ao outro. E aí ele pede que entendamos o bem que nos foi dado como exemplo pelo Mestre Jesus, que é um bem que, para ser praticado, primeiro, ele fala, não é só sobre fé. É claro que a fé está na raiz do comportamento benéfico. Porque quando a gente tem fé, a gente tem uma sustentação filosófica e espiritual, mas não é sobre fé. Não é sobre esperança, ainda que a esperança também faça parte desse pacote para que a gente possa sustentar o benefício, o direito e o dever de praticar o bem. Mas é, sobretudo, sobre coragem. Porque quando a gente fala em praticar o bem, do lugar em que Jesus nos ensinou, e do lugar que André Luiz nos convoca, nos convida a fazer essa imersão, é de um lugar onde, para que a gente possa compreender que bem é esse, a qualidade desse bem, a profundidade desse bem, é preciso que a gente tenha autoconhecimento. É preciso que a gente não caia na velha e milenar armadilha do bem quando eu sou o primeiro beneficiário, de quando eu vou ter algum ganho secundário sobre essa ação, onde a gente às vezes intitula o bem na direção do outro, mas nos vieses das nossas ações, nós somos os primeiros a receber os benefícios. Que bem é esse? Esse é o bem onde nós estaremos não só focados no nosso umbigo, não estaremos dominados pelo nosso ego, pela nossa visão pessoal e individual do que seria melhor para nós. Porque a gente só pode entender o bem, a gente só pode entender o amor,
A gente só pode entender é, todas as ações meritosas do Mestre Jesus quando a gente começa a fazer o exercício de desegoidificar-se. Desegoidificar-se. Ou seja, eu preciso sair do lugar que eu ocupo, onde naturalmente as coisas que vão me agradar serão as coisas que eu vou buscar para mim, as coisas que me trarão algum benefício direto ou indireto, é para lá que eu vou, sem colocar o outro em primeiro lugar. A gente às vezes não percebe e a gente diz assim: poxa, olha, mas eu fiz isso por fulano, fiz isso por meu filho, eu fiz isso por minha mãe. E a gente acha que realmente está fazendo pelo outro. Mas se a gente for colocar uma lente de aumento na nossa ação, eu gostaria que fizéssemos essa experiência, né? Que fosse algo que fosse na prática, a gente pudesse fazer nas mínimas coisas em que a gente supõe que está fazendo pelo outro, coloca uma lente de aumento, se despindo daquele lugar de que não, eu estou fazendo pelo outro, só na curiosidade. Nós vamos descobrir que tem o ego está sempre encontrando formas de manobrar as ações para evitar que a gente sofra. Não é exatamente pelo outro, é por nós mesmos, muitas vezes. Esse é um assunto que eu sempre que posso, eu puxo uma perninha nas nossas conversas, porque a gente vê muito isso no hinduísmo, vê muito isso no estudo do Vedanta. A gente vê isso no Bhagavad Gita, quando Krishna diz para Arjuna, e é lindo quando ele diz arqueiro, que Arjuna era um arqueiro transcendental, era um homem de muita nobreza, mas estava confuso com o ego, estava, sabe, completamente agoniado, angustiado. E aí Krishna diz: Você não quer lutar? Vamos imaginar isso como uma situação hipotética, né? Não era uma guerra real, era uma guerra interna, é metafórica a linguagem. Quando ele diz assim: Você não quer lutar? Por você, não é pelo outro. Não, você está dizendo que não quer lutar porque tem primos seus do outro lado do campo de batalha e você não quer ser ruim com eles. Você está com medo de você ser julgado e de você perder o seu lugar de bonzinho nesse reino. Essa é uma passagem da história do diálogo entre o discípulo e o mestre, que está na Bhagavad Gita, que eu gosto muito, porque Krishna lembra a Arjuna que ele não quer lutar, e ele diz assim: Mestre, como é que eu vou lutar contra meu primo, meu amigo, aquelas pessoas que estão do outro lado? Metaforicamente falando, o convite era reflexão. Não era lutar contra o outro que está fora, mas era lutar contra a própria ignorância, que deixava a visão de Arjuna nebulosa e ele não conseguia entender que ele estava dizendo que era pelo outro, mas era o próprio medo de desapontar e perder a fama de homenzinho bom. E aí Krishna completa e diz: é pela justiça. Aqui não cabe você ficar com medo de perder a sua fama de um menino bom. Aqui é prevalecer a justiça sobre a injustiça. Então, a gente precisa colocar uma lente de aumento nas nossas pequenas ações do dia, porque, sem dúvida, nós vamos descobrir que muitas coisas que nós fazemos dizendo que é pelo outro, nós estamos fugindo da própria crença de que fazer diferente é trazer dor para a gente. Então, eu não sei como seria para mim carregar a culpa de não fazer isso pela minha filha? Mas eu não estou fazendo por ela. Eu estou fazendo pela crença que eu tenho de que se eu não fizer, ela não vai me amar, não vai me reconhecer como uma boa mãe e eu vou me sentir culpada por isso. Ou eu vou me sentir mal, porque eu não tenho exata certeza até onde vai
o meu esforço de maternagem. E em pequenas coisas, em pequenas coisas, em pequenas ações, a gente precisa criar uma atitude reflexiva sobre o bem. Porque ao longo da nossa vida, o bem, às vezes, veio revestido de maldade, veio revestido de ações que eram ações que diziam que era pelo bem, mas que eram ações que iam trazer benefício direto para uma única pessoa, ou para uma cidade, ou para ou para um grupo de pessoas, para um país, para um continente. E o que é o bem? Supõe-se que o bem é algo que ele agracia a todos, que ele, em detrimento ao meu gozo e ao meu prazer, não vai causar dor no outro. Em detrimento à minha satisfação, não vai causar sofrimento ao outro. Em detrimento ao meu prazer, à minha alegria, ao meu estado de, sabe? Não vai trazer nenhum desconforto para o outro. O bem é algo que é pensado numa visão geral. E muitas vezes, André Luiz diz aqui no texto, muitas vezes o mestre, o ascensionado, talvez não seja o nosso caso, obviamente, nós não estamos talvez preparados para renunciar à vontade de sermos também beneficiados nas nossas ações. Mas os mestres, eles se retiram completamente do lugar de receber algum benefício e às vezes as ações são para o outro. Se nós não estamos ainda em condições de fazer como Jesus nos ensinou e como os grandes mestres ascensionados nos ensinaram, que é se abster de ego absoluto e fazer uma ação benéfica e fazer o bem limpo, de maneira que não tenha nenhuma manipulação do nosso ego, de que não tenha nenhum ganho primário ou secundário. Se a gente não tem ainda essa condição de dizer eu vou ser pelo outro de forma absoluta e irrestrita, tudo bem. Não há problema nisso inicialmente, porque nós estamos ainda depurando nossas capacidades filosóficas e espirituais. Mas a gente precisa entender que também não cabe mais a gente estar do outro lado, onde todas as nossas ações são voltadas para benefício próprio e muitas vezes passando por cima do direito do outro, passando por cima do treino da habilidade espiritual, de ao menos analisar, se questionar se aquela ação ela vai trazer benefício para o outro também. Se ao menos tanto eu quanto o outro, nós seremos beneficiados. Então, talvez não tenhamos nenhuma condição ainda de seguir o exemplo crístico e dos mestres ascensionados de um bem onde nós estamos absolutamente fora do contexto. Não importa o que me agrada, não importa o que me desagrada. Minhas ações serão unicamente voltadas em benefício do próximo. Talvez não tenhamos ainda essa maturidade. E tudo bem, mas o que não cabe mais é ficarmos naquele lugar da criança espiritual, que todo o bem sempre agracia primeiro a nós mesmos. E muitas vezes, em causando no outro danos irreversíveis, ou causando entristecimento, ou causando qualquer tipo de situação que vai desencadear um processo de dor e sofrimento. Isso não nos cabe mais. Isso a gente já pode colocar em prática diariamente com essa lente de aumento. Sim, mas essa ação minha está desprovida de interesse pessoal? É uma pergunta básica.
essa ação minha está desprovida e se tem interesse pessoal, qual grau? Porque nós estamos vivendo esse momento em que eu falei no início da nossa conversa, que é um momento que vai se agravando o nível de egoísmo, né? Nas relações interpessoais, nas relações familiares, nas relações profissionais, em toda a relação. Isso vai se agravando porque nós estamos perdendo a capacidade de compartilhar, empatia. Estamos muito focados em sobreviver. Sobreviver não é um bom negócio. Sobreviver é um estado de esforço contínuo para você colocar o nariz fora da água. A gente precisa começar a organizar a nossa psique para que a gente possa viver com qualidade. Viver com qualidade é um estado que exige consciência. Consciência é a capacidade de discernir, de questionar, de refletir, de pensar quantas vezes o tempo que for necessário, até que a gente volte ou inicie uma conexão com essa verdade cósmica. Não pode ser bom só para mim. Não vai funcionar essa fórmula, onde eu sou a única beneficiária, a beneficiada. Nós estamos vendo o resultado a nível planetário de um comportamento que pode estar prevalecendo. Eu. Não funciona. Se não aprendemos a compartilhar, se não aprendemos a pensar que qualquer sofrimento que aflige ao outro, em alguma esfera, irá me atingir. Por mais que eu esteja desconectada, por mais que eu esteja dissociada, eu sou um ser, uma gota nesse grande oceano de Deus. E o que afeta o oceano, afeta a gota, porque eu sou parte. Então, essa é uma consciência que nos traz uma responsabilidade de começar a questionar o bem desse lugar de que, se eu não estou com competências ainda, de me abster, de colocar o meu ego fora e de ser só amor em direção ao outro, onde só importa o benefício do outro, porque também para a gente ainda isso é muito distante. Porque para a gente alcançar esse nível de generosidade, de bondade, de amor cósmico, a gente precisa estar num nível de autoconhecimento muito grande. E nós estamos caminhando. Mas se a gente ainda não consegue, né? Porque também, se você não alcançou esse autoconhecimento, se você não alcançou a profundidade desse autoconhecimento e tem essa atitude, você, nós estaremos equivocados na forma como esse bem está se expressando, né? Porque para ser bom, não para ser bom para o outro, não necessariamente tem que me maltratar. Não é sobre isso. Não é sobre eu vou colocar o outro sempre como o melhor e com isso eu vou me autoflagelar. Não é sobre isso. É que o ser que alcançou esse nível de consciência, como Cristo, como mestres ascensionados, eles já estão imunes desse sofrimento. Eles já não dependem disso para estar no estado de clareza mental e espiritual, para estar no estado de nirvana, que é um estado de conexão com Deus. Quando Cristo disse eu e o Pai somos um, o que ele disse nessa declaração é que nada mais afetava ele. Não afetava. Ele fazia o caminho da via crucis dele. Ele estava diluído na potência do Pai. E por mais que tenha sido desafiador, e eu acredito que em alguns momentos foi muito desafiador, ele se sustentava
porque ele já estava diluído no amor de Deus. Ele era o próprio Deus. Então, enquanto a gente não é o oceano, é apenas uma gota, a gente vai ter essa dificuldade e a gente ainda vai estar sendo mexido por coisas em que afete a nossa individualidade. Portanto, eu não tenho nenhuma ilusão que nós consigamos, por hora, realizar esse bem onde a gente não tenha nenhuma individualidade, nenhum ego envolvido e seja só em função do outro, sem que isso nos cause sofrimento, porque é diferente. Jesus não estava no sofrimento, ele já estava para além disso. Então, isso aqui não é uma apologia ao autoflagelo, ao seu sofrimento pessoal, em detrimento ao bem do outro. O caminho do autoconhecimento que os mestres nos ensinam nos fala sobre cessar o sofrimento pessoal. E quando cessa o sofrimento pessoal, sua comunhão com Deus é tão intensa que realmente o amor disponível na direção do outro, como Jesus nos ensinou, é tão profundo, é tão cósmico, é tão intenso, é tão amplo, que você não tem mais nenhum sofrimento com relação. Porque a sua individualidade não é mais egóica. Você não tem mais um ego predominante. Você tem Atman, a sua unidade espiritual, a sua unidade cósmica, a sua unidade, a sua porção divinizável é predominante, é prevalente. Enquanto não chegarmos lá, enquanto não chegarmos lá ao ponto de ter um amor tão intenso derramado na direção do outro que tanto faz para a gente, enquanto não chegarmos lá, o exercício é põe uma lente em cada ação. E quando a gente acha que está fazendo pelo outro, se pergunte o quanto tem ganho pessoal naquilo. E se pergunte se ao ter ganho pessoal, se ao ter alguma garantia de benesse naquilo, não se está sequestrando do outro o direito a algo, não se está causando dor ou sofrimento. Antes de alcançarmos o amor crístico que nos foi ensinado, antes de alcançarmos a excelência na compaixão e no altruísmo, precisamos alcançar o senso de justiça, porque justiça é bom para os dois, não prevalece para ninguém. Justiça é quando os dois têm a mesma oportunidade, o mesmo direito. E é isso que, nesse momento planetário, precisamos compreender. Justiça é quando todos envolvidos têm as mesmas oportunidades em todos os setores da vida. Isso é justo. E aí cada um vai se desenvolver de acordo com suas habilidades pessoais e espirituais que fazem parte da sua jornada reencarnatória. Mas enquanto todos não tiverem as mesmas oportunidades e os mesmos direitos, não sabemos o que é justiça. Isso emprega-se também no bem. Essa é a nossa mensagem de hoje. Não é fácil. E se for preciso escutar algumas vezes, ler esse texto do livro Sol nas Almas, texto é o apoio vivo, quantas vezes você precisar ler para entender, ouvir quantas vezes forem necessárias, porque é isso que nós precisamos trabalhar em nós, o senso de justo. Até para entender o bem é preciso coragem. Para a coragem que doutor André Luiz aqui solicita de nós é a coragem de abrir mão da nossa intenção egocêntrica, egóica, particular, individual. Esse é o convite do doutor André Luiz. Coragem para abandonar os próprios interesses e se perguntar: esse é o bem que você está fazendo para o outro? Quando você olha no espelho, quando você coloca essa lente de aumento e diz: mas quais são os meus interesses escusos, escondidos, né?
que eu estou maquiando, dizendo que eu sou boazinha, dizendo que eu estou fazendo pelo outro, que é pelo vizinho, que é pelo colega, mas o que é que eu estou esperando? É impressionante. O ego da gente surpreende. Ele não cochila o tempo todo, ele quer se assegurar que algum benefício vai ser reservado a ele. Essa é a coragem que doutor André Luiz pede que tenhamos. Coragem para se perguntar: é justo? É justo o que eu estou fazendo? É o bem mesmo? É o bem limpo, desprovido de intenção pessoal, de manipulação, de barganha? Porque até nas nossas orações a gente está tentando negociar para que nosso desejo seja realizado. Bom, mas se não puder ser que seja a vontade de Deus. Mas se puder, poxa, dá para fazer como eu quero? Não é assim? Esse é o convite do doutor André Luiz, um texto muito interessante para que a gente entre fevereiro pensando sobre isso. E eu espero que eu tenha contribuído de alguma forma. Eu espero que suscite em todos nós, e sobretudo em mim mesma, a necessidade de estar me questionando, me perguntando qual é o meu interesse por trás disso tudo? Qual é o meu interesse? E se eu estou sendo justa com o que eu estou oferecendo ao outro em nome de um bem coletivo que muitas vezes é predominantemente individual? Convido vocês a fecharem os olhos mais uma vez e convido a sentirem a presença do Deus Pai permeando cada célula do nosso corpo, pedindo que nós possamos encontrar em nós a centelha divina que nos convide a fazer essa jornada belíssima de autoconhecimento, onde tenhamos a coragem de analisar as nossas ações, os nossos pensamentos, as nossas intenções, em nome do bem. Que tenhamos a fé necessária que sustenta a raiz dos nossos propósitos e que tenhamos a esperança de que todo esforço será realizado um dia. Que possamos emanar para todo o planeta nesse momento uma energia de paz, uma energia de bem-aventurança, uma energia de concórdia, uma energia empática em direção a todos os seres sencientes. E que possamos sentir brotar em nós toda a potência do Cristo, todo o exemplo que nosso Mestre Jesus nos deixou. E que isso acenda em nós uma vontade genuína de realizar em nós as virtudes que muitas vezes temos e precisamos desenvolver. As virtudes que conseguimos até admirar no próximo, mas que, como exige esforço, a gente vai deixando passar. Que realizemos em nós as potencialidades, que realizemos em nós o amor, a verdade, a veracidade, a coragem de levantar de manhã cedo e dizer: vou seguir em frente. Esse é o meu caminho. Que Jesus nos abençoe. E vamos trazer as mãos unidas em prona. Encerrar o nosso encontro desta noite dizendo Namastê. Muito obrigada a presença de vocês todos.